Começando aí na letra E, a página 185, nós vamos analisar a frase: não podemos voar. Recebemos a notícia de que o tempo não apresentava condições de perfeita segurança. Recebemos a notícia de que quem recebe a notícia de algo ou de alguma coisa. Então, antes da preposição de, eu tenho um verbo ou tenho um substantivo? Eu tenho um substantivo. Se eu tenho um substantivo antes da preposição, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Se antes do verbo, se antes da preposição tiver um verbo, é uma objetiva indireta. Se antes da preposição estiver um substantivo abstrato ou qualquer outro substantivo, é uma completiva nominal. Então, a resposta da letra E é uma substantiva completiva nominal, ok? Letra F. Todos se recordaram de que desdenhavam aquilo que a mãe lhes dizia ser a sua doença. Quem desdenha de algo ou de alguma coisa, né? Então, vamos lá. De que desdenharam aquilo, né? Eu tenho o que antes do verbo desdenhavam. Eu tenho uma preposição, né? E depois da preposição eu tenho um verbo. Se eu tenho uma preposição e tenho um verbo, eu tenho um objeto indireto. De quê? De desdenhavam. Então, se eu tenho um objeto indireto, eu tenho uma oração subordinada substantiva indireta, ok? Quanto à maneira de se articularem com a outra oração, a que se subordinam, as orações subordinadas substantivas desenvolvidas são introduzidas pela conjunção integrante que, como pôde observar na análise das orações do exercício 1. Então, eu já falei anteriormente que pode ser as conjunções, elas podem vir acompanhadas, né, das conjunções integrantes que ou se, né? Aí, as orações subordinadas substantivas podem estabelecer uma interrogação indireta. Nesse caso, são introduzidas por intermédio de um pronome ou advérbio interrogativo. Quem? Que pessoa? Qual? Quais? Quanto? Quantos? Quanta? Quantas? Onde? Quando? Como? E por quê? Em geral, essas orações exercem as funções de sujeito ou objeto direto e são analisadas respectivamente como subjetivas ou objetivas diretas. Então, vamos ver o número 2 aí. Identifique a função que exercem as orações interrogativas indiretas destacadas e classifique-as com base nessa análise. Vamos lá. Não sei quem chegou. Não sei o que. Quem chegou. Eu tenho aí um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, eu não tenho nenhuma preposição, né? Eu tenho uma subordinada substantiva objetiva direta. A resposta é esta. Letra B. Diga-me onde você quer almoçar. Diga-me o que. Onde você quer almoçar. Eu não tenho preposição, então eu me deparo de novo com um objeto indireto. Se é um objeto direto, eu tenho uma subordinada substantiva objetiva direta, ok? Letra C. Você ainda não me explicou por que faz isso. Você ainda não me explicou o que. Não me explicou o porquê fez isso, né? Então, depois do verbo, novamente, eu não tenho uma preposição, eu me deparo com um objeto direto. Se eu me deparo, eu tenho de novo uma subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, as três até agora são as mesmas respostas, tá? Letra D. Não se sabe quem será o novo ministro. Não se sabe quem. Não se sabe o que, né?
Não se sabe quem será o novo ministro. Então, essa oração, né, ela tem sujeito, ela não tem sujeito, no caso, tá? Não se sabe o que, não se sabe quem será o ministro. Então, nesse caso, o sujeito ela foi para o final da frase, não tem sujeito no início da frase, né? Então, se acontece isso, eu tenho uma subordinada substantiva subjetiva, tá? Quando você não consegue identificar, né, o sujeito no início, eu me deparo com uma substantiva subjetiva, tá? As orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sob a forma de reduzidas de infinitivos. Vamos ver quais são. Não parece sentir-se bem entre nós. Sentir-se bem entre nós. Como desenvolvida, corresponde a não parece que se sinta bem entre nós, né? Sentir-se bem é uma oração subordinada subjetiva, sob forma reduzida de infinitivo. Sentir-se bem é uma oração subordinada subjetiva, sob forma reduzida do infinitivo, né? Do verbo sentir. Quais são os verbos no infinitivo? Os verbos terminados em ar, er e ir. Ok, turma? Então, eu finalizo aqui a correção da página 185, ok?